Abra sua Bíblia lá em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. As crianças já saíram para o culto? Já. Jonas capítulo 1. Todos já abriram? Então vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a Deus, ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Enfurecido, este se aquietou. Tomado de grande temor, ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, vamos meditar hoje nesse texto sobre o tema: o perigo da desobediência. Eu sei que ninguém gosta de enfrentar perigo. Eu não sei se você aqui já passou por um grande perigo, mas eu já passei por alguns na minha vida. Ao longo do meu ministério, teve um ministério meu que foi numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro, e ali, para cumprir algumas tarefas ministeriais, eu passei por grandes perigos. E a gente sabe que muitos perigos nós enfrentamos na vida, constantemente. Mas existe um perigo terrível, que é o perigo de quando desobedecemos a Deus. Deus nos chamou para a obediência. E quando nós desobedecemos a Deus, muitas coisas podem acontecer. Esse texto, esse livro, é o livro que conta a história do profeta Jonas. Ele foi chamado por Deus para pregar a um povo que ele odiava. Ele foi chamado para pregar um povo cruel, um povo que, quando entrava numa cidade, entrava num país, entrava numa nação para dominar uma nação,
eles cometiam atos terríveis. Era um povo sanguinário. Quando eles entravam numa cidade, eles pareciam um rolo compressor. E algumas pessoas admitem que talvez o esse de Jonas tenha sido um sacerdote e esse povo tenha matado o pai de Jonas. Porque quando esse povo entrava na cidade, não é, eles querem logo aniquilar a política e a religião. E logo então matar o rei e o sacerdote. E Jonas provavelmente tinha um ódio ainda maior desse povo, talvez até por causa disso, dizem alguns teólogos. Mas ele tomado por esse sentimento, tomado por essa convicção, que não era só uma convicção, não era só um sentimento, mas Jonas também discordava ideologicamente dos assírios. A ideologia de Jonas não batia com a ideologia deles, como hebreu. E ele também, então, tinha uma questão de ódio alimentada por uma questão ideológica. E ele, então, quando Deus o chama para ele pregar o evangelho àquele povo, bom, estou falando evangelho hoje, na época não era o evangelho, não é? Pregar a palavra de Deus, levar aquele povo aos pés do Senhor, ele então recusa-se aí, ele desobedece a Deus, eu não vou fazer isso. Ele vai, quando Deus diz para ele, vá depressa à cidade de Nínive e pregue. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha, a gente pode fugir de muitas coisas, mas fugir de Deus é uma fuga impossível. Tentar fugir de Deus é bobagem, porque fugir de Deus é uma fuga impossível. E ele então tenta fugir de Deus. E quando ele foge, ele então tenta ir para um outro lugar, para Tarsis. E quando ele vai empreender essa viagem, ele enfrenta terríveis situações, juntamente com o navio onde ele embarcou. Uma tempestade veio, sacudiu o navio para lá, para cá. O medo tomou conta daquele navio. E todos estavam apavorados. Aquelas pessoas que criam em outros deuses, clamavam aos seus deuses para que os livrasse daquela condição. E Jonas tranquilamente dormia lá, numa das partes do navio, no porão do navio, até que então todos perceberam que havia algo sobrenatural. O que estava acontecendo ali é porque havia uma mão de Deus, havia uma ação de Deus ali, e quem estava causando aquilo era Jonas. E depois daquela situação toda, terem jogado algumas coisas ao mar para ver se o navio ficava mais leve, tentaram de várias outras maneiras, não resolveram, então não tiveram outra opção, e Jonas mesmo reconhece, me joguem ao mar porque a culpa disso tudo sou eu. Eu estou fugindo de Deus, e essa tempestade tomou conta desse navio, a vida de vocês está em risco, então me joguem ao mar. E ele joga ao mar, ele é jogado ao mar, Deus então providencia que um grande peixe engula Jonas, e Jonas passa 3 dias e 3 noites ali, até que depois esse peixe desemboca Jonas numa praia. E a experiência, quando a gente continua lendo o livro, a experiência que ele teve com Deus ali, naqueles 3 dias, aquelas 3 noites, ele se arrependeu do que fez. E ele acabou pregando naquela cidade, muito contra gosto, mas pregou, e aquela cidade se converteu ao Senhor, muita gente se converteu ao Senhor. Nesse texto, eu não quero me preocupar, nem devemos nos preocupar. Nesse texto, muita gente se ocupa com essa questão do peixe, não é? Se é uma figura de linguagem, se é literal. A gente não deve ficar preocupado com isso, mas a gente tem que se preocupar hoje, nessa noite aqui, com o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. O que eu posso aprender? Qual é o conteúdo da palavra de Deus para a minha vida nessa noite? O que a palavra de Deus tem para mim? O que a palavra de Deus me ensina? O que eu posso aplicar na minha vida? Porque eu sei que não só Jonas, mas eu e você, muitas vezes vamos viver uma situação em que o nosso ponto de vista é diferente do ponto de vista de Deus.
Muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida. O que Deus quer que eu faça é diferente do que eu quero fazer. O que Deus quer que eu escolha é diferente do que eu quero escolher. E há um risco muito grande nesse texto, que pode nos trazer grandes problemas. É quando nós pretendemos saber mais do que Deus. E ainda tentamos corrigir Deus. Às vezes com as nossas atitudes, a gente acaba achando que sabe mais do que Deus. E às vezes a gente acha que ainda pode ensinar a Deus. Mas estejamos preparados para lidar com essa situação, quando o ponto de vista de Deus é diferente do nosso. Por causa do seu preconceito teológico e por causa do seu ódio, Jonas recusou-se a ser uma bênção para os outros. E é isso que acontece, essa é uma das coisas que acontece. Quando nós optamos pela desobediência, nós deixamos de ser bênção para os outros. Nunca podemos esquecer que é Deus que dita o rumo dos eventos. É Deus que se dirige falando, é a palavra de Deus que convida aquele homem, aquele profeta para que pregue. É a palavra de Deus. É a primeira vez que um profeta é chamado para pregar para um povo pagão. É com Jonas. O que mais se aproxima na Bíblia é o caso de Elias, que foi chamado para pregar lá, para denunciar lá, mas era uma missão específica, era uma missão diplomática com Acabe. Mas a ordem de Deus para Jonas era clara. A ordem de Deus sempre é clara. Sempre o que Deus quer para a nossa vida, Deus é claro, como foi com Jonas. Vá depressa à grande cidade. Talvez lá no retiro das mulheres você ouviu Deus dizer, vá depressa e faça isso. Não demore mais. Vá depressa e faça o seu engajamento na missão. Vá depressa, se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Vá depressa e comece a ser uma bênção. Vá depressa e seja a bênção que você ainda não foi na sua casa. E se foi uma bênção, seja uma bênção ainda maior. Sempre o que Deus quer de nós é claro. Vá. Vá. E eu tenho certeza que Deus tem sido claro com o que Ele tem falado com você, pela sua palavra. E claro como Ele vai continuar falando nesta noite. Então eu quero começar a ser mais objetivo, dizendo que uma das consequências da desobediência é que você e eu, quando nós desobedecemos, nós podemos enfrentar os processos pedagógicos de Deus. E o Jonas teve que enfrentar os processos pedagógicos de Deus, inclusive, Deus pode usar os elementos da natureza para nos corrigir. Ele pode usar os elementos da natureza como um processo pedagógico nas nossas vidas. Muitas tempestades são consequência da desobediência. Assim como Jonas ali, naquele navio, enfrenta aquela tempestade, enfrenta aquela dificuldade, e todos que estavam com ele, muitas vezes nós estamos enfrentando coisas na vida porque é um processo pedagógico de Deus, é Deus querendo nos corrigir, é Deus querendo nos moldar, é Deus querendo nos trazer de volta por causa da nossa desobediência. Então, desobedecer não vale a pena. Não espere os processos pedagógicos de Deus na sua vida. Mas obedeça ao Senhor. Fique atento à ordem do Senhor, à palavra do Senhor, porque Deus te ama. Deus ama, Deus quer abençoar a sua vida, Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem muitas coisas a fazer através de você, Deus quer que você seja um instrumento, Deus quer que nós sejamos instrumentos, mas precisamos obedecer a sua palavra, a sua voz.
Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus fala? E às vezes nós desobedecemos. A desobediência gera insensibilidade espiritual, social e moral. A palavra de Deus diz, nesse texto, que com toda aquela tempestade, tudo aquilo que estava acontecendo, no versículo de número 5 diz, Jonas se deitara e dormia profundamente. Jonas, a desobediência foi gerando uma insensibilidade tão grande, que apesar de tudo o que estava acontecendo naquele navio, todo mundo clamando, todo mundo querendo encontrar uma solução, todo mundo gritando, todo mundo sofrendo, o profeta dormia. O profeta dormia. A desobediência, ela pode tirar a nossa sensibilidade espiritual para com Deus, a nossa sensibilidade para com a palavra de Deus, para com as coisas eternas. A desobediência pode tirar a nossa sensibilidade para com o sofrimento dos outros. Nós já não nos importamos mais com o sofrimento dos outros. Já não oramos mais. E o que aconteceu? Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Olhe bem para mim. A desobediência faz com que Deus perca a relevância para nós. Você vai se acostumando com a desobediência, vai desobedecendo, vai vivendo na desobediência. Daqui a pouco o que acontece é que Deus perde a relevância para você. Deus não é mais relevante. Pastor Ricardo Barbosa, ele é um pastor presbiteriano de Brasília, que eu admiro muito. Ele diz que a forma atual de ateísmo é: creio em Deus, mas ele não tem relevância para mim. É uma forma do ateísmo se manifestar. A pessoa diz, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Você crê na Bíblia? Eu creio, mas sabe o que acontece? Não tem relevância nenhuma para você. Deus não tem relevância, Deus perde a relevância. A ideologia de Jonas era mais relevante para ele do que Deus. O que ele pensava sobre o povo assírio era mais importante para ele do que Deus. Quando é que Deus vai perdendo a relevância para mim? Quando várias coisas vão ocupando o lugar de Deus na minha vida. Quando várias coisas vão se tornando mais importantes do que Deus. A minha carreira é muito mais importante do que Deus para mim. Os meus bens são muito mais importantes do que Deus para mim. A minha ideologia é muito mais importante do que Deus para mim. Os meus projetos de vida são muito mais importantes do que Deus para mim. Foi assim que Jonas aconteceu. A desobediência foi fazendo com que Jonas fizesse com que a ideologia dele se tornasse mais relevante para ele do que Deus. Nada pode ser mais relevante do que Deus na nossa vida. Quando Deus vai perdendo a relevância, nós vamos começando a desobedecer a Deus. E sabe o que acontece? Presta bem atenção. Quando Deus perde a relevância para nós, nós perdemos a relevância para o mundo. Jonas não fez diferença nenhuma dentro daquele navio como um servo de Deus. Ao contrário, ele atrapalhou. Quando Deus perde a relevância para nós, nós vamos perdendo a relevância para o mundo. E foi o que aconteceu. A desobediência enfraquece o nosso sentimento para com Deus. Os ímpios que estavam naquele navio demonstravam mais respeito do que Jonas ao Deus deles. Outra coisa que eu quero meditar com você é que a desobediência,
ela não gera problemas só para você. A desobediência também gera problemas para os que estão ao seu redor. A desobediência a Deus não gera problemas só para você, mas gera problemas para os que estão ao seu redor. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntavam: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. A desobediência, o caminho da desobediência é um caminho descendente. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, como Jonas, até parar no porão de um navio. E quanto mais a gente vai desobedecendo, o caminho é sempre um caminho descendente. Quanto mais a gente vai desobedecendo, mais a nossa vida vai afundando. Quanto mais a gente vai desobedecendo a Deus, mais a nossa vida vai para o porão. E Deus não nos criou para isso. Cuidado com o caminho que desce. Cuidado com o caminho que desce, antes que seja tarde demais. Evite o caminho que desce e com Cristo entre no caminho que vai fazer você subir e não descer. Jonas, ele foi então no versículo 10 desse texto que eu li, diz que então os homens ficaram apavorados e conversaram com ele perguntando o que tinha, o que foi que você fez, o que você tinha que fazer. E ele então é jogado naquele mar. Os homens fizeram de tudo para não tomar essa atitude, mas acabaram tendo que fazer. Porque Jonas, ele teve que descer, desceu, até que ele foi alcançado pela graça de Deus lá naquele peixe. Não precisava ter chegado a esse ponto. E a nossa vida também não precisa chegar a esse ponto. Você não precisa estar no fundo do poço para que Deus alcance você. Deus até alcança, e claro que a graça dele é maravilhosa, é grandiosa. Outra reflexão que eu quero fazer é: estar no controle da vida é correr o risco de que tudo vai dar errado. Quando a gente começa a desobedecer a Deus, o que a gente faz? Nós nos colocamos no controle da nossa vida. Essa é uma característica do homem pós-moderno. O homem do nosso tempo é um homem que ele quer estar no controle da vida dele. Ele quer ser o seu Deus, ele é um ser privativo. Verdade é o que é verdade para mim. Verdade é o que eu acho que é verdade. Eu determino minhas verdades. Eu sei o que é bom para mim. Mas isso não é verdade. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Verdade e bom para nós é aquilo que Deus quer para nós. Verdade e bom para nós são os propósitos de Deus para a nossa vida. Os planos de Deus para a nossa vida. O caminho de Deus para a nossa vida. Os projetos de Deus para a nossa vida. Mas quando Jonas toma essa atitude de desobediência, ele pensa que o controle da vida dele está no controle dele, mas nossa vida não está no nosso controle. E aí tudo pode dar errado. Ele queria caminhar para trás, tudo deu errado. Ele quis do jeito dele, da maneira dele, tomar uma direção. Deus quer que eu vá para Nínive, mas eu não vou. Eu vou para outro lugar. E ele então coloca o controle da vida, ele passa a controlar. Eu controlo a minha vida, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é bom para mim. E sabe o que aconteceu? Tudo deu errado. Tudo deu errado. Não vale a pena. Dentro do peixe, nós vamos ver no capítulo seguinte, Jonas ora ao Senhor.
E aquele peixe foi um instrumento providencial de Deus para que ele voltasse ao ponto de partida. Para que ele voltasse ao início de tudo. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele uma vez disse o seguinte: Deus desperta pessoas, Deus move circunstâncias e Deus muda cenários para que o seu plano se cumpra em nossas vidas. E foi o que ele fez com Jonas. Jonas, o melhor é o que eu quero para você. Eu te amo. Não posso deixar você ir para esse lugar. Deus interferiu. E Deus então coloca Jonas dentro de um peixe, para que Jonas fosse lançado na praia, na areia, porque Deus desperta pessoas, Deus move circunstâncias, Deus muda cenários para que o seu plano se cumpra em nossas vidas. Deus usa os recursos da natureza para ministrar ao homem desobediente. Os processos pedagógicos de Deus são muito diversificados. Deus usa vários processos pedagógicos na Bíblia. Deus concede uma outra oportunidade a Jonas. Jonas, agora você pode começar a história. Restaure sua vida, e a gente vai ver isso ao longo do capítulo 3, onde a palavra de Deus veio a segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade e pregue contra ela. Capítulo 3, Jonas obedeceu agora a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ele se arrepende, Deus corrige, ele aceita a correção de Deus. Deus usa o meio pedagógico para abençoá-lo. Ele é lançado ao mar. A palavra de Deus volta para ele dizendo: vá e pregue. E agora diz a palavra de Deus, versículo 3 do capítulo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Deus sempre nos dá outra oportunidade. E se você nessa noite está aqui, você veio, Deus te trouxe aqui, quem sabe esse é o momento de Deus na sua vida, para você dizer: basta viver longe de Deus como eu tenho vivido. Basta querer seguir a Deus do meu jeito. Basta querer ter o controle da vida espiritual no meu controle. Basta esse negócio de achar que eu determino como eu quero crer em Deus. Basta esse negócio de eu determinar o caminho que eu vou dar à minha vida espiritual. Foi isso que Jonas tentou fazer. Deu errado, vai dar errado com você. Vai dar errado comigo se eu fizer isso. Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui para um recomeço. Como aconteceu com Jonas, que Deus usa todos aqueles meios naturais para restaurá-lo. Talvez Deus hoje trouxe você aqui para dizer: olha, um novo começo precisa a sua vida. Você precisa deixar esse caminho em que você está desobedecendo a Deus, no sentido de querer fazer as coisas do seu jeito. No sentido de achar que é da sua maneira. No sentido de achar que tem que ser como você crê. Mas tem que ser como a palavra de Deus ensina. Deixar Deus ter o controle da sua vida. Quando você deixa Deus controlar a sua vida, você restaura a sua comunhão com Ele. Ele quer começar hoje uma nova história. O Deus da graça está aqui. O mesmo Deus da graça que socorre Jonas. E Jonas, você não pode seguir para esse caminho que você está, que esse caminho é de perdição, Jonas. E Deus usa os recursos para trazer Jonas de volta e colocar Jonas nos propósitos de Deus. E agora Jonas volta. E ele ouve de novo a palavra de Deus e ele se encaixa nos propósitos de Deus. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Ninguém vai encontrar sentido para a vida se não viver de acordo com os propósitos de Deus. A vida só ganha sentido quando ela é vivida de acordo com os propósitos de Deus. Agora, Jonas, alcançado pela graça e o amor de Deus, ele está recolocado agora
nos propósitos de Deus. Deus faz um convite para você nessa noite. O mesmo convite que ele fez para Jonas. Jonas, fuja da desobediência, não fuja de Deus. Nós temos que fugir da desobediência e não de Deus. Deus tirou Jonas do abismo e o salvou. Ele voltou-se para Deus. Nessa noite, quem sabe Deus está dizendo para você, olha, basta, você precisa voltar-se para os meus propósitos para a sua vida. Basta, você precisa voltar-se para o Senhor, como Deus quer que você volte para Ele. Basta. O caminho pode, as consequências podem ser muito trágicas na sua vida. E a maior, e a pior consequência, mais trágica, é que se a gente parte desse mundo longe de Deus, e se a gente parte desse mundo longe dos propósitos de Deus, será eternamente assim. Enquanto eu estou aqui, enquanto Jonas estava vivo, Deus deu uma outra oportunidade para ele. Jonas aproveitou. Reconheceu a bobagem que ele estava fazendo. Se arrependeu, é tão difícil se arrepender. Não é fácil se arrepender. Se arrepender é mudar a direção da vida. Espiritualmente é mudar a direção espiritual que deu a vida até hoje. É dificílimo, não é fácil, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Porque se não fizer, a consequência final pode ser muito trágica. Então Deus deu oportunidade para Jonas e ele aproveitou a oportunidade. E nessa noite, você que veio aqui, Deus sempre está dando uma oportunidade de dizer, Senhor, eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso deixar de fugir do Senhor. Eu preciso deixar de fugir dos teus propósitos para a minha vida. Eu preciso deixar de fugir da sua vontade para a minha vida. Eu quero nessa noite aproveitar a oportunidade que o Senhor está me dando para voltar-me para o Senhor. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, e a maneira mais especial que Deus usou para socorrer todos os homens foi através de Jesus Cristo. Deus socorre Jonas com aquele peixe. Aquele peixe era símbolo da graça, que o acolheu, que o salvou e o levou para o lugar onde ele tinha que ir, para começar uma nova jornada. Hoje, depois que Cristo veio ao mundo, Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, com a manifestação máxima da graça de Deus, para que tudo aquilo que estava sobre nós, que causava desgosto em Deus, Cristo tomou sobre si. E a Bíblia diz, em João 3,36, que se nós cremos em Cristo, temos vida eterna. Mas se não cremos em Cristo, o desgosto de Deus sobre nós permanece. Então, nessa noite, você que veio aqui, Deus te trouxe aqui, e Deus está te dando uma outra oportunidade, de você voltar-se para o Senhor. Chega de fugir. Chega de querer dirigir a vida do seu jeito. Chega de querer continuar mantendo o controle da sua vida na sua mão. Chega de achar que as coisas têm que ser como você pensa, com a sua ideologia, com seus princípios. Chega para dizer, não, eu quero que seja como a palavra de Deus. Eu quero que seja como Deus. Eu quero voltar-me para o Senhor nessa noite. Amém. Se você quer fazer isso, eu queria convidar você, nessa noite, que veio aqui, a palavra de Deus aqui te falou, e você deseja assumir uma postura ao lado de Deus. Você nessa noite decide viver, entregar sua vida ao Senhor,
para viver de acordo com os propósitos da vida de Deus e deixar Deus só assumir o comando, o controle da sua vida. Ah, pastor, eu sou como Jonas. Muitas vezes eu é que estou comandando minha vida. Eu é que decido, eu é que escolho, eu é que faço, eu é que determino. Eu decido para onde eu vou, eu acho que eu sei o que eu devo fazer. O Jonas também pensou assim. Mas foi trágico. É melhor seguir o que Deus manda você fazer. O que Deus tem para a sua vida. A direção de Deus para a sua vida. E você nessa noite pode tomar a decisão. Eu quero nessa noite que Deus assuma o controle da minha vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você nessa noite que quer fazer isso, porque reconhece os perigos dessa desobediência ao Senhor. Você quer entregar a sua vida ao controle do Senhor nessa noite. Então, eu queria que você orasse comigo. Vou te ajudar numa oração de decisão. Mas eu quero deixar claro que no final eu quero identificar quem fez a oração comigo, que eu quero orar por você também. Então, se você nessa noite quer fazer isso, quer aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando, como Jonas aproveitou, não perdeu a segunda chance que Deus deu, a oportunidade que Deus deu. Você quer fazer isso no seu lugar hoje? Então diga para Deus assim, repita essas palavras, diga assim, em palavras baixinhas ou em pensamento, diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu reconheço que como pecador não tenho como comandar e controlar a minha vida. Eu reconheço que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E nessa noite, eu quero entregar ao Senhor a minha vida. Entra agora no meu coração, Jesus. Perdoe os meus pecados e me dê a Tua salvação. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou para garantir a minha vitória eterna. E eu Te recebo agora no meu coração, na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador. Amém.